diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se mudar, tá tudo certo. Você venha comigo até o final desse reencontro, sempre um novo encontro. E eu adoro encontrar a minha amiga, a doutora Kelly César. Sempre muito bom estarmos juntos. Sempre bom, sempre com uma nova história. Sempre. Tem vários conteúdos da doutora. Aqui tem uma playlist só dela aqui, com tudo que a gente já conversou. Inclusive, recomendo esse último sobre o médico, Sim, daquela festinha e tudo mais, que está indo super bem também de audiência, graças a você, graças ao trabalho da polícia. Na verdade, é exatamente isso. Eu venho aqui para divulgar o trabalho que a Polícia Civil faz, para trazer informação, trazer conteúdo importante, para que todos saibam o que nós desenvolvemos, né? As investigações, o trabalho que nós temos, o tempo que demanda, que às vezes parece tão rápido. E ser uma fonte de inspiração também, né, doutora? Muita gente quer ser polícia, muita gente quer ser... Eu acho que quando você tem profissionais como o seu caso, o caso da doutora Rosângela Monteiro, das pessoas dentro do trabalho, não vou falar do Carlos, do Lito, porque eles são periféricos ao trabalho policial. Sim. Quando você vê pessoas do calibre, da qualidade que vocês têm, da doutora Tatiane de Curitiba, eu acho que isso inspira boas pessoas a quererem fazer parte da polícia. A gente precisa de boas pessoas na polícia, em todos os sentidos. Eu fico honrada de ser inspiração. Com certeza, para mim é. Amo a minha instituição, amo o meu trabalho, a carreira que eu abracei de tantos anos, 32 anos já. E todo dia tem uma história nova. Sim. Todo dia tem um fato importante, relevante, onde a gente tem que se debruçar no nosso trabalho. E todo dia nós aprendemos, né, Beto? Sim, e todo dia é um novo dia de casos que a gente vai entrar num crime agora que, para mim, olha, que eu já estou vendo isso há muito tempo. Esse é um dos crimes, ainda mais que você tem o registro, que nós não vamos passar o vídeo do abuso que o pai fez com a filha, a gente não vai passar o vídeo, ele é em respeito principalmente àquela menina, sim, naquela condição dela. Sim. Mas eu vi o material, tive que ver para o trabalho. Eu acho que eu falo assim, quando você tem o registro, ele confirma o horror. E não tem ali fora de contexto, dentro de contexto. Veja bem, não é bem isso. Você não tem reinterpretação. Para mim, foi um dos vídeos mais horrorosos que eu já vi na minha vida. Você que viu tantos casos, já tudo. Todo dia é possível você ser novamente o seu termômetro de eu já vi tudo e para baixo. Esse foi um deles? Esse foi um desses. Eu realmente me surpreendi com o que eu vi. E olha que eu estou, você sabe, nessa questão do combate à exploração sexual infantil, ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Eu já venho nessa jornada desde 2017, sim, nas operações de combate à pedofilia. Mas esse caso, especificamente, que acabou chegando até nós, em uma das delegacias de São Bernardo, e, obviamente, imediatamente ao meu conhecimento, foi um dos piores que eu já vi. Eu acredito que, dos últimos tempos, o pior. Tudo aconteceu dia 13 de maio de 2024. Exatamente, dia 13 de maio. No mês que a gente tem como uma das cores, o mês laranja. Maio laranja. Mês laranja, ou maio laranja, que é do combate à exploração sexual infantil. Isso acontece nesse momento, por isso que até quando você me contou, eu falei, não, vamos colocar já para entrar, inclusive, em maio, para ser um caso icônico deste mês. Eu acho que todo dia é um dia para se refletir e combater. Sempre. Mas a gente precisa ter aquelas marcas que nos fazem relembrar. Que crime? Eu não sei nem se eu chamo de crime. Eu perguntaria que horror é esse? Me conta essa história. É uma história com poucas imagens, então vou pedir para vocês ouvirem a doutora, porque a gente vai até eventualmente estar passando aqui algumas matérias que não são deste caso específico, mas de casos parecidos, porque esse caso ele não criou ainda o seu espaço dentro da mídia,
E até entendo por quê, porque o que atrai repulsa também. Mas eu acho importante a gente ouvir aqui, até porque temos heróis dentro dessa história, não Sim. só a polícia. Então, Sim. eu queria que você me contasse que horror, que crime é esse? Esse crime ele foi denunciado em um plantão policial de uma das delegacias de polícia de São Bernardo do Campo, onde alguns profissionais de saúde compareceram junto com o jurídico de um hospital, trazendo a notícia de que eles haviam surpreendido o pai de uma adolescente de 17 anos que estava internada na UTI desse hospital por questões neurológicas e para tratar uma pneumonia. Eles surpreenderam esse pai abusando sexualmente dessa filha. E aí, essa notícia, obviamente, chocou o delegado que estava ali de plantão, que imediatamente chamou o delegado titular, que imediatamente entrou em contato comigo, porque dentro da nossa escala hierárquica, eu, sendo seccional, sou a chefe do titular e do plantonista. Porém, essa notícia sempre tem que ser vista com muita cautela. Muito. O atendimento a essas partes que vem trazer uma notícia como essa tem que ser reservado, tem que ser feito com muita calma e com muita atenção, e até mesmo por vários profissionais envolvidos nessas questões, porque cada um tem a sua percepção. Os investigadores, o delegado, o escrivão para registrar. E o que nos surpreendeu é que todos esses profissionais de saúde, em número de 6, 7 profissionais, eram uníssonos na história. Você diz o quê? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta. Todos contavam a mesma história, ainda que de forma individual, foram ouvidos todos individualmente, contavam a mesma história. E que história é essa? Que todos, em seus horários de plantão, cada qual tinha o seu turno, observavam que, durante ou após a visita do pai dessa adolescente na UTI, eles observavam uma alteração tremenda dos sinais vitais dessa menina. Essa menina encontra-se internada com um problema neurológico decorrente de uma parada cardiorrespiratória que ela teve há mais de um mês. E ela ficou realmente com uma sequela neurológica, num estado semi-vegetativo. Eu não sou técnica, não tenho certeza. E ela estava nesse estado por quê? Até por conta dessa parada cardiorrespiratória, ela foi ser reanimada e faltou oxigenação no cérebro. Mas ela, vou dizer, era uma menina... Eu normal. Era uma menina normal. Isso, exatamente. Ela teve um problema respiratório. Segundo nós apuramos, ela sofria de asma, fazia uso de cigarros eletrônicos ou narguilé. E isso trouxe a ela uma crise muito grave. Que nem bombinha nada resolveu. E que a fez parar num pronto-socorro. E lá ela teve uma parada. E essa parada cardiorrespiratória foi tentada uma reanimação e faltou oxigenação. Isso 45 dias antes, é isso? Uns 45 dias antes. E ela acabou, o estado dela foi se agravando, ela contraiu uma pneumonia, motivo pelo qual ela está em situação de coma, porque assim já estão tirando a sedação. Ela está com traqueostomia, então ela não pode verbalizar. Então ela tem momentos de consciência alternando, né, para tratar essa questão. E durante o dia ficam outras pessoas com ela, acompanhando, a mãe, tia, e durante a noite, geralmente à noite, ela recebia a visita do pai. E os médicos e enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, observavam essa alteração muito grande nos sinais vitais, batimentos cardíacos, a pressão arterial se elevava e ouviam ela gemer. Porque ela, nos seus momentos de consciência, ela gemia, se debatia, mas eles não entendiam o porquê. Já sem o pai. Já sem o pai, ou mesmo durante a visita do pai. Só que esse pai, algumas vezes, puxava a cortina desse box da UTI, entendendo que deveria ter privacidade com a filha. São várias camas, porque são vários boxes, né, nessa UTI. E a enfermagem já havia orientado para que ele não fizesse isso, porque eles tinham que monitorar
a paciente, como monitoram todos os outros, e, vez ou outra, ele burlava essa orientação e fechava essa cortina. É porque a cortina não é para ter privacidade da família com o doente. Não. É para que a enfermagem ou médico, se precisar fazer algum procedimento e não assustar as pessoas ao lado, é que se fecha. Não é isso? Exatamente. Bom, e essa equipe começou a conversar entre si. Ainda que de turnos diferentes, todos começaram a trocar essa experiência. Você viu, você tem observado, não é estranho, realmente é estranho. O comportamento desse pai, sempre muito assustado, sempre muito próximo ao leito da menina, não se sentava como um acompanhante normal, ele sempre muito próximo à cama, sempre mexendo nessa menina, no cabelo, o que eles haviam visto. E estavam trocando essas informações entre si. Até que, num consenso, diante desse quadro só se agravar, eles entenderam que seria interessante filmar, colocar uma câmera ali de um celular e ver o que acontecia. Até para tirar essa cisma, porque poderia ser uma cisma. E isso foi feito algumas vezes por alguns profissionais, em turnos diferentes, em dias diferentes. Eu vi um vídeo só, mas tem outros vídeos? Tem outros, muito semelhantes e posições diversas, né? Cada profissional entendeu e conseguiu colocar de forma camuflada essa câmera. E quando eles acessaram as imagens, para a surpresa deles, eles realmente viram que esse senhor se aproximava da menina, filha dele, e a molestava de diversas formas. E essa menina, realmente, quando tinha esses lapsos de consciência, ela esboçava uma reação, e essa reação era de choro, era de gemido, era de de se debater e tentar repelir esse homem e ao abuso que ele praticava. E nas cenas realmente extremamente chocantes, que foram analisadas, essas imagens foram encaminhadas para a perícia. Tudo foi feito dentro da legalidade, tudo foi feito com um maior respeito com relação à família dessa moça, com relação a essa moça, mas nós precisávamos conter esse abuso de qualquer forma e precisávamos fazer com que esse indivíduo, que infelizmente é o pai... A gente não está falando o nome dele. Sim, por questões processuais, né? Já existe o processo, mas ele ainda está em prisão temporária, que será convertida em preventiva, mas ele já está preso. Isso que é o mais importante. A minha pergunta acabou trazendo um spoiler, né? Teve o spoiler. Mas ali a gente tem um momento que vocês então entendem que aquela equipe percebe, porque eu acho muito importante nesse tipo de tema, nessa nossa conversa, que as pessoas percebam os sinais reais que precisam ser vistos. Exatamente. Achei muito interessante que vocês tiveram cuidado de ouvir cada um, até para não criar uma injustiça, Sim. porque hoje em dia também viu um negócio, já saiu falando, é verdade, sim. Cancela, mata e tal. Não é assim, não trabalhamos dessa maneira. Então, essa equipe médica, esses enfermeiros, fisioterapeutas, percebem que, ao longo do dia, ela estava ok, ela estava estabilizada. Quando o pai chegava, naquele dia, sempre tinham picos. E dá para ver no vídeo que o batimento cardíaco dela vai lá para cima, sim. A respiração. Ela se mexe muito, ela fica absolutamente incomodada com aquele homem tocando nela. E ela é um grito de socorro. Dá uma angústia ver o vídeo. Sim. Você tem dois momentos. Você tem o horror e a vontade de entrar no vídeo e arrancar aquele homem dela, porque exatamente. Aquela moça ela está algo tão indefeso. Num sofrimento muito grande. Que você percebe que deve ser o sofrimento da vida dela. Pode ser. Né? Que a gente ainda vai entender, vou te perguntar mais coisas daqui a pouco. Então, essa equipe, dentro dessa visão técnica que essa menina está tendo, picos de momentos específicos, percebe que é quando o pai está, e ali eles se organizam para construir provas. Exatamente. E não só ideias. Porque, por enquanto, né, até então, era só uma suspeita muito forte pelas reações desse pai, pelas reações dessa menina. Então, eles já suspeitavam que algo estranho tinha no ar. Sim. Então, eles precisavam ter certeza, até
para que eles não cometessem injustiça alguma, levando esse caso à hierarquia deles, porque nenhum deles iria fazer nada sozinho. Aí eles levam para o hospital. Me lembra um pouco aquela história daquele enfermeiro. Anestesista? O anestesista, enfermeiro não, o médico anestesista, que de mulheres grávidas. Isso, assim, do parto, né? Esse é o 2022. Foi. Esse caso, nunca mais ouvi falar dele, vou até buscar. Que teve também esse mesmo trabalho. Olha o trabalho que uma pessoa dessas dá, além do trabalho que as pessoas têm dentro do hospital, né? Sim, de a proteger o paciente. De proteger. Chegaram em vocês fizeram todas aquelas análises, conversaram com todo mundo e tal. E ali vocês tinham uma coisa, vocês têm vídeos, e aí como é que começa o trabalho? Então, o nosso trabalho já começa assim que a notícia é dada. Todo esse trabalho, instaura-se inquérito policial, ouve-se todo mundo, recolhe as provas, que seriam as imagens, encaminha para a perícia, aciona-se o médico legista para que ele possa fazer um exame de corpo de delito lá no hospital, nessa paciente. Já havia o corpo jurídico do hospital presente, que também foi ouvido e que já colocou o hospital à disposição. Realmente se falou com a diretoria, com o corpo técnico, médico, diretoria médica. Eles autorizaram que o médico legista fosse fazer o exame de corpo de delito nessa menina, porque até então não se sabia a extensão dos atos em que ele praticava molestando essa menina. Porque nós temos a conjunção do abuso, nós temos a conjunção carnal, propriamente dito, nós temos os atos libidinosos diversos da conjunção carnal, todos esses atos já configuram o abuso e o estupro de vulnerável. Mas nós tínhamos imagens e nós tínhamos que ter a prova técnica, que é o exame de corpo de delito. Eu achei, né, Beto, essa questão do hospital se disponibilizar e realmente acolher os funcionários que estavam levando uma notícia tão grave e estar junto com o trabalho da polícia, essencial. Essas pessoas foram anjos na vida dessa menina, porque eu não sei há quanto tempo ela sofria esse tipo de abuso. Ela já vinha sofrendo, mesmo dentro do hospital, até realmente eles entenderem que tinha algo errado e denunciarem. 45 dias, pelo menos, 45 dias no mínimo. Pode se ter, né? Então, eles foram muito sensíveis e muito profissionais, todos eles, muito profissionais, tanto no cuidado com a menina, quanto na questão da denúncia. Ouvimos enfermeiras, técnicos de enfermagem, que também, quando tratavam dessa menina, observavam que ela tinha, sim, reações de medo quando ela era tocada para ser limpa, para darem o banho, para trocarem a fralda. Ela tinha realmente muito medo. E todos disseram que acalmavam ela, conversavam, falavam, calma, não vai machucar, não vai doer, nós estamos cuidando de você. E aí sim ela sossegava, mas ela tinha muito medo. Porque essa pouca consciência dela, ou até aquela consciência humana, o cheiro, exatamente, a voz, o toque. O que resta a ela de sensibilidade fazia ela repelir qualquer toque de qualquer pessoa. Aí quando ela percebia que não era ele... Aí ela percebia, então ela sossegava e deixava ser tratada. Agora, quando ela percebia que era ele... Ela repelia. Você vê os movimentos dela, ela tá magrinha, magrinha de tudo. E ela tenta, e ela fica, ela tenta gritar. Tenta gritar. Ela tenta gritar, é uma coisa, você fica tão angustiado vendo esse vídeo. E após os fatos, após a denúncia e a formalização, houve a representação ao judiciário pela prisão temporária desse indivíduo. Mesmo sem ele saber, nem chamaram ele para polícia? Não, mesmo sem ele saber. Ele sem saber de nada. A prisão temporária, Beto, ela existe justamente para isso, para que a gente consiga... Para surpreender. Surpreender o autor, para que ele não fuja, né, do local dos fatos, e para que a gente possa prosseguir na investigação, mas fazendo com que ele preso, a violência cesse. Porque nós ainda tínhamos um caminho a percorrer, haviam outros profissionais que iam ser ouvidos, esse laudo de exame de corpo de delito oficial ainda ia ser emitido. Então, daquele dia da denúncia,
já imediatamente representou-se pela prisão temporária porque desse senão pai. Novos dias, porque novos ele iria, abusos. naquele mesmo dia, à noite, ele voltaria. E não era possível que nós, policiais, sabendo do que estava acontecendo, esperássemos mais um dia. Não. Claro, não. Não. E isso realmente é uma questão também importante de ser destacada, porque a autoridade policial ela representa, pela prisão temporária, ao Poder Judiciário. O Ministério Público é cientificado e também opina quanto a necessidade dessa prisão. E foi tudo tão rápido, o Ministério Público opinou favorável, o juiz imediatamente também. Lógico, eles têm que analisar todo o material que nós encaminhamos, mas um pouco antes das 18 horas, e sua denúncia foi por volta da hora do almoço, meio-dia, antes das 18 horas, já estava tudo nas mãos do juiz, e o juiz decretou essa prisão. E nós pudemos cumprir, antes desse pai voltar ao hospital, e provavelmente aterrorizar novamente essa menina com os abusos que ele havia praticado. Ele a tocava nas partes íntimas, ele se masturbava em cima dela. São imagens terríveis e que realmente, por mais que nós tenhamos equilíbrio emocional, por mais que nós trabalhemos com isso há anos, até a minha equipe, né, o meu chefe dos investigadores, o Zanata, que tem expertise nessas questões, inclusive de verificação de imagens, né, com relação à pedofilia, ele caiu em prantos. Não, Realmente, quando a gente assistiu a primeira imagem, o impacto foi avassalador. Mas, graças a Deus, que nós temos a justiça e a lei nas nossas mãos para que a gente realmente pudesse parar e cessar com essa violência tão absurda. Então, esse pai foi preso naquele mesmo dia, por força de um mandado de prisão temporária. E para que ele realmente fosse detido fora da residência, conforme a lei assim determina, foi usada uma história cobertura, porque, pasme, Beto, ele solicitava ao hospital um quarto particular para essa menina. para tirar ela da UTI. Para tirar ela da UTI. E... Por que será? Pois é. Então, em consenso com o hospital entrou em contato com ele e disse que realmente esse quarto estaria disponível para ele. Saiu correndo. Então, ele foi, óbvio, né, não chegou até o hospital, ele foi realmente abordado pelos policiais nesse trajeto e soube, foi dada a voz de prisão, ele estava com o outro filho dele. Como é que foi? Foi de uma forma até tranquila, mas eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Não, então para ele... Para ele, simplesmente, ele não esboçou reação alguma. Você está sendo preso, isso já é assustador. Já é assustador, mas ele queria entender por quê. Por quê? O senhor sabe a questão que acontece com a sua filha, o senhor está sendo preso, encaminhado à delegacia de polícia, onde o senhor será cientificado a respeito dos seus direitos e do motivo da prisão. Ele não esboçou reação, e mesmo cientificado no interior da delegacia pelos motivos da prisão, aliás, sendo mostrada as imagens para ele, ele nega. Ele nega a imagem? Veementemente. E o filho dele no carro? Também não acredita. A esposa mas ele ficou dele, mais assim quando ele falou, como assim? Não, nenhum deles, acredito até pelo susto, né? Nenhum deles esboçou a reação e nem teve reação explosiva, não. Foram até a delegacia, foram até a delegacia, acompanharam os policiais na delegacia e, já ciente do motivo da prisão, também permaneceram tranquilos. O filho, eu acredito que até anestesiado por tudo que estava acontecendo. Mas ele falou assim, meu pai mexendo na minha irmã, não, peraí, meu pai... Ele falou, pai, fala que isso é mentira, não teve essa... Ele teve essa questão, e aí os policiais informaram, mostraram as declarações dos profissionais de saúde, mostraram as imagens, e o filho também? Para o filho também, para ele, para o filho, para a esposa. A esposa foi encontrar lá? A esposa foi encontrá-los. A esposa faz o quê? Então, a esposa, ela é uma mãe extremamente dedicada, percebe-se que também está muito abalada com o estado de saúde da menina, porque ela disse que era uma moça extremamente ativa.
Então, ela está nesse período todo É um grande luto, né? Muito abalada, mesmo porque a situação neurológica é irreversível. Isso é muito triste. Ela já tem um grande luto. Ela já tem um grande luto. E, inicialmente, ela realmente não aceita essa questão. E todos, né, mãe e filho, entram na história desse pai dizendo: não, eu não fiz nada, isso tudo é uma montagem. O vídeo, ele fala que é uma Ele montagem? fala que é uma montagem, que o hospital teria feito para incriminá-lo, já que ele havia feito algumas reclamações do hospital. Não, realmente é uma coisa que a gente faz, é uma vingança. É uma vingança na cabeça dele. Então, essa mãe e esse outro filho, irmão da vítima, eles estão numa situação de transe, de acreditar na versão do pai e desacreditar nas provas que são mostradas a ele. Porque tem aquela coisa assim... A negação, né? Eles estão no luto pela filha, pela irmã. Sim. Aí, de repente, chega uma história que o pai... Então, assim, é uma família em desmonte total. Desmonte total. Exatamente. E então, esse homem emocionalmente, nega... ela tenta se abraçar ainda, se agarrar a um ponto. Na verdade, eles têm uma esperança de que realmente tudo isso seja um sonho. Eu acho que na cabeça deles é isso. Que isso seja um sonho e que eles vão acordar e que nada disso esteja acontecendo. Mas eles vão entender, né, a veracidade dos fatos, a legalidade das provas, mesmo porque já o inquérito policial já finalizou, esse laudo já foi emitido, realmente ele veio positivo para lesões nas partes íntimas dessa menina. Ela tem hematomas também no corpo como contenção, né? Então, isso já está formalizado, já foi representada pela prisão preventiva, é questão de dias a decretação, e ele vai responder esse processo, a família acreditando ou não. Mas o que nos deixou mais tranquilos é que, após a prisão, esse corpo médico, né, e de profissionais de saúde nos retornaram dizendo que realmente o estado clínico dela melhorou. Ela está tendo até uma reação à medicação. Agora ela não tem mais sofrimento e está podendo combater a infecção que ela tinha, da pneumonia, com mais tranquilidade. E é esse o papel que a gente desenvolve. Sim. Ele está com o advogado foi até lá? Ele tem. O advogado mantém ainda a negação? O advogado não se manifesta. Na verdade, ele foi até a carceragem onde ele permanece preso, por força da prisão temporária, pedir a procuração, e acredito que agora a defesa vai se manifestar. Hoje é dia... 23. 23 de maio. Esse vídeo vai entrar logo em seguida. Ele foi preso no dia 13 de maio? No próprio dia 13. Então faz 10 dias hoje. Faz 10 dias hoje. Essa prisão foi decretada por 30 dias, né, que é o prazo para crimes hediondos em que o judiciário concede, a autoridade policial solicita, concede 30 dias, poderia ser prorrogado por mais 30, caso houvesse necessidade para investigar mais esse tipo de crime. Mas ali nós já temos as provas testemunhais, técnicas necessárias para que o Ministério Público ofereça a denúncia e o processo se inicie. A família não se manifestou mais. Você acha importante uma hora tomada, ou vai já deixar para o processo em si? Eu digo assim, de a mãe ser ouvida para saber se... Ela foi ouvida. Não, ela foi, mas ela negou. Ela falou que negou, nada. 10 dias passaram. Ela não mudou nada. Não mudou, e não seria o caso de ouvi-la novamente nos autos de inquérito, a menos que o Ministério Público solicite, mas não seria o caso. Porque agora, se ela tiver que ser ouvida, será ouvida no processo. Ela, o filho e as demais testemunhas, ou quem mais o judiciário entendeu ouvir. Porque ela tem 17 anos, a menina. Ela tem 17 anos. A gente descobriu que antes do dia 13 de maio, 45 dias, ela estava sendo abusada dentro do hospital. Sim. E o resto desses... E o antes disso. Desses 16 anos, 300 e não sei quantos dias. 315, o que essa menina viveu? Realmente. Ela não vai poder contar. Ela não vai poder contar. Mas óbvio que o inquérito encerra por este fato, certo? Por este fato desse ocorrido, esses episódios ocorridos durante esses 45 dias.
Porém, nada impede que nós continuemos uma investigação paralela para tentarmos entender se houve um abuso sexual anterior a isso. Óbvio que essa menina não fala, mas nós podemos, sim, através de testemunhas, sabermos que é o que era, o que ocorria. Outras pessoas podem ter hoje falando assim, hoje eu tenho certeza. Amigos se outras crianças, se outras menina, meninas, se outras sobrinhas, se outras priminhas, quantas outras vítimas ele pode ter feito? Pode ser que ela tenha confidenciado alguma amiga de escola. Esse vai ser um trabalho feito com muita cautela, com muito profissionalismo também, pelo mesmo delegado que claro, presidiu esse inquérito, para sabermos, porque ele tem que responder também se houve a prática criminosa anterior a esses 45 dias. Ele vai ser denunciado, você imagina, pelo por estupro de vulnerável. Qual é a pena disso? Olha, tem algumas agravantes, tem algumas questões, mas no mínimo aí uns 10 anos, sem contar a questão de execução de pena, legislação, de cumprir 1/3, de cumprir metade. Não, a gente sabe que não vai ficar. A gente sabe que não fica. Mas é uma pena de 10 anos. E uma coisa muito importante, quando o delegado de polícia também relata o inquérito policial, representa pela prisão preventiva, nesses casos também há um pedido de medida protetiva com relação a essa menina, para que esse pai não possa mais ter acesso a ela, né, a se aproximar, porque era uma violência doméstica também, no seio familiar. Então, para que mais tarde, ainda que ele tendo cumprido a pena que lhe foi imposta, ele saia e se aproxime dela novamente. Apesar de nós não estarmos falando o nome do autor, sim, o que eu acho sempre uma pena, porque é a possibilidade de pessoas terem a confirmação, a certeza, e outras vítimas poderem aparecer. Mas é certo que pode estar assistindo alguém aqui sim, que reconheça a história e fale, é fulano e ele abusou de mim também. Se outras pessoas tiverem, elas vão até a delegacia em São Bernardo? Vão até a delegacia em São Bernardo, segundo DP de São Bernardo do Campo. Sempre. Mesmo se não for ele só como autor. Mas a gente orienta sempre, né? Qualquer denúncia, principalmente com relação ao abuso sexual infantil ou não, isso não importa. Nós temos a delegacia que é a principal para essas questões, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, tanto em São Bernardo do Campo como em São Caetano do Sul, que são as duas cidades que hoje fazem parte da minha gestão como seccional, mas aqui na capital temos as Delegacias de Defesa da Mulher e temos as delegacias normais, territoriais, que nós chamamos, que também recebem esse tipo de denúncia, também podem fazer essas investigações. É que, geralmente, quando a mulher vai denunciar por esponte própria, ela procura e se sente muito melhor e mais acolhida numa delegacia de defesa da mulher. Mas, nessa questão, nós tínhamos uma vítima que, infelizmente, não podia falar. O celular dela vai ser policiado? Sim. Da menina? Também. O dele também. Inclusive, a única coisa que resta é realmente a extração do conteúdo do aparelho celular dele. Mas isso já está em andamento e o laudo será encaminhado ao judiciário. E o dela também? O dela também. E eles não esconderam o celular? Não, nem entregaram? Não houve, foi porque, entrega. Como você disse aqui, ela pode ter confidenciado isso para alguma amiga. Pode ter escrito alguma coisa. Sim. No celular dela pode ter ali no notes dela um texto sobre isso. Ela você pode achar um diário dela ali. Até então, com autorização, inclusive de quem é pertinente, foi feita não uma busca, uma passada de olhos, até na presença da mãe e do irmão, não havia nada até então. Mas a extração, ela nos proporciona obter até os dados apagados. Sim. Então, isso é o mais importante. E o mandado de prisão desse senhor também incluiu um mandado de busca na residência. Motivo pelo qual foi apreendido o telefone dele. Encontraram mais alguma coisa? Assim? Não, ainda não. Computador ele tinha? Computador tinha, notebook, também está sendo feita a extração. Porque um indivíduo que tem essa capacidade
nós podemos esperar qualquer Claro. coisa. Até mesmo aqueles crimes descritos no Estatuto da Criança e Adolescente, de armazenamento, compartilhamento de imagem, até a produção de um conteúdo de pornografia infantil pode ter lá. Aí ele responde novos crimes, né? Outros crimes capitulados em legislação extravagante, que só vai agravando Essa a pena que ele situação vai dele ter. por questões outras. E se alguma amiga dessa garota reconhecer a história e já tiver prints, ou Sim, conversas, é só ou trazer ao testemunho, ou falar, olha, ela conhecimento. me contou, procure a polícia, porque Sem isso dúvida. vai ajudar a fazer uma materialidade ainda mais forte. Porque no hospital já temos. Já temos. Agora, quanto mais Mas pode tiver ser o no anterior. passado, mais importante fica Sem dúvida, o caso, ele só né? vai responder por mais crimes. E eu acho que uma pessoa dessa tem que ser realmente retirada do convívio social. Claro, do né? convívio da família. Para que o problema ele é que ele tem o apoio da responda por família, isso. né? É muito doido nós isso, acreditamos como que esse apoio tende a- seja momentâneo. tende a cair, né? Porque não Eu é acredito possível. que são pessoas esclarecidas e que vão entender efetivamente o que aconteceu, a importância do que aconteceu, ainda que tenha uma negação inicial, que isso faz parte, nós já estamos acostumados com isso. É um novo luto, é aquela coisa, tem é a um negação novo luto. como primeiro, quando você descobre que a pessoa morreu, você tem uma primeira negação. Não, você está mentindo, imagina que morreu. E as não é? pessoas tendem, né, sempre a culpar. No caso ali, culpa o hospital, culpa o corpo Até a menina. médico, culpa a menina, culpa a polícia, né? Por que Porque vocês estão fazendo o que é isso? isso? Onde já se viu prender? Vai e assim, prender bandido? E assim Não é, sucessivamente. vai prender bandido, por isso que você está sendo Por isso preso. que está sendo preso. Exatamente, estamos fazendo Nós não fazemos distinção do tipo penal. O que tiver de infração penal é crime, nós vamos prender. Desde um pedófilo, a um roubador, a um estuprador, enfim. Né, um homicida, é nosso papel. Sim. O que eu penso muito também é o quanto que esse vídeo, que não só não colocamos, por conta Respeito. Né, respeito à menina, respeito a ela é tudo, mas menor eu de poderia idade, colocar né? blur, eu poderia ter feito umas coisas, mas o que eu mais me assusto é a quantidade de gente que poderia usar esse pedaço do que eu colocaríamos Sim, aqui como sim. material pornográfico para quem gosta. Sim. Que é uma coisa que a gente pode vir a descobrir se ele tem esse Sem tipo de dúvida. material que vai também trazendo Porque mais existe muito disso, né? troca, né? Existe, inclusive, a comercialização de Isso é imagens, caro, né? que é caro, e é o que a gente combate no dia a dia, né? Com relação ao combate da exploração sexual infantil e de adolescentes. E até ontem eu dei uma palestra para 240 adolescentes, eu ia falar crianças e adolescentes, mas eram só adolescentes. Foi uma iniciativa da Prefeitura de Itapevi, uma cidade aqui da Grande São Paulo, e lá eles pediram essa palestra justamente para trazer luz para esses adolescentes, para eles entenderem os perigos, para eles entenderem as questões da exposição, que nós já falamos aqui em outras E também entender uma coisa, de oportunidades. ter a segurança de se algo estiver acontecendo comigo, eu posso te E procurar. pode denunciar. Essa é uma Ontem coisa, foi o que essa eu disse. ligação é muito importante Eles da têm que polícia saber que com a eles sempre sociedade. vão ter uma mão para se agarrar, ou para se defender, ou para defender outrem, Sim. que é o mais importante. Né? Precisa ter essa ligação, precisa ter essa proximidade, e principalmente adolescentes, aquilo que, se estiverem passando por esse tipo de abuso, ouve do seu abusador o medo maior. Sim, Ninguém vai acreditar em você. claro. E a importância do vídeo hoje, né, doutora Kelly, que é uma coisa, eu tenho pensado aqui, falando de casos como do anestesista, Sim. tem de uma mãe que estava casada já fazia um tempo, e o filho dela, que não era filho do marido dela, sempre parecia muito carinhoso com o filho, mas o filho chorava e falava que ele está fazendo mãe, era bebê ainda, uma coisa, sei lá, pequeno, 2, 3 anos. E ela pôs uma câmera e percebeu que quando ela saía do quarto, ele batia no menino, puxava cabelo, quando ela voltava, ele está aqui, chorando. Ela, com esse vídeo, ela Sim. conseguiu se livrar. Eu só acho que a gente precisa, nesse caso, de um vídeo, né? Vai com teu filho. Se você já está pondo o vídeo, é porque você já está sentindo. Mas de as pessoas, se tiverem, porque a produção de prova é muito importante. É importante. E, assim, antigamente,
muito se questionava essas questões de imagens que eram feitas de forma caseira. No né? hospital vai fazer o quê? Pois é. Antigamente, muito se questionava. Não, porque seria um meio de prova passível de fraude, de manipulação, Sim. de montagem. Isso antigamente. Mas hoje isso já não existe mais. Até do flagrante ativo, Exatamente. né? Isso hoje já não existe mais. Por quê? Porque você tem mecanismos e ferramentas de inteligência e perícias que vão dizer, não, esse vídeo foi montado ou não. O contexto do vídeo é que, às vezes, pode ser entendido como uma preparação para um flagrante ou algo, né, nesses termos. O Johnny Depp e a Isso, Amber Heard. Você via claramente que aquele vídeo, quando ela começava a gravar, ela já tinha enchido o saco daquele cara, ele tá batendo e o aí armário, ela, naquela olha, oportunidade, eu quero a loucura dele. Então, estimula a loucura dele e começa a Isso. gravar. Nesse caso desse vídeo, você não tem interferência. Não. Você não. tem apenas o registro do fato. É uma coisa... Nada foi feito, tem ninguém ali. Não, ninguém. Provocando ele ou fazendo qualquer coisa. Pelo contrário, foi deixado ele à vontade. E aquela coisa que ele sai e olha assim, ele olha para os lados para ver se não vem vindo ninguém, fica... Há relatos, inclusive, de que em algumas ocasiões ele saía dessa forma muito desconfiada, né? Muito atento, e diretamente se dirigia ao banheiro. Ai, nossa. Então, são várias questões e vários detalhes. É um assunto muito pesado, como nós conversamos, muito mas triste, e mas real. Importante. E é a vida real. E é real. E é a vida Isso pode real. estar acontecendo dentro da tua casa, você não sabe. Exatamente. Então é uma questão de todo mundo, eu acho que tem que se ligar nos sinais que os filhos trazem. A importância dos sinais. Que o sinal... E também ensinar para os filhos. Sim. Ensinar. Eu estava uma vez numa festa de uma empresa que eu trabalhei, eles montaram uma coisa de Dia das Crianças, e eu adoro salgadinho, menino, eu adoro, me chama uma festa infantil que eu vou, adoro aquelas coxinhas, adoro aquelas bolinhas de queijo. E eu entrei lá, eu falei, eu vou comer também, eu fiquei lá e tal. Veio uma menina e pegou na minha mão e falou, tio, me leva, sei lá, para alguma coisa. Eu falei assim para minha amiga que está do lado, era a Márcia Verrone, minha amiga que está do lado, falei, Márcia, de quem é essa menina? Eu falei assim, cara, você não pode, você tem Pelo amor de Deus. Ela nunca me viu, ela pegou na minha mão. Exatamente. E pediu algo. Eu podia falar, claro, vem comigo, eu sumo com essa garota, eu faço o que eu quiser com ela. Sim. Eu acho que também ensinar os filhos a não falar com estranhos. Isso é importantíssimo. Ter medo. Sim. Aqui não toca. Se alguém encostar em você... Isso é importantíssimo. Nem seu pai, nem sua mãe, ninguém pode encostar. A mãe tem que contar que nem ela pode encostar. Exatamente. Sem pedir licença. E explicar por quê. Nós temos material didático que, eventualmente, nós fazemos palestras com relação a essas questões, que existe um desenho onde há um sinal, como um sinal semafórico do corpo humano. Então, o sinal verde, aonde as pessoas podem tocar, o amarelo, que é onde somente o papai e a mamãe, quando for higienizar ou necessário e pedindo licença, e o vermelho, que é onde ninguém pode tocar. E esses desenhos a gente acaba distribuindo e fazendo com que as crianças mesmo façam, né, colorem, né, a ilustração, vão colorindo, e tudo isso já vai trazendo essa conscientização. Óbvio que tudo dentro da sua faixa etária. Os pais se preocupam muito, porque mas meus filhos são muito pequenos, mas você vai saber ou peça orientação da melhor forma para trazer esse assunto. Fala e não do importa a idade, da borboletinha, exatamente, da florzinha. Não importa a idade. Na idade você vai falar depois. Lúdica, você vai falando, mais velho, você vai falando, tudo tem nome, suas partes íntimas têm formas de se falar. Mas eu acho que eu concordo. E você diminui, inclusive, o tabu e principalmente o desconhecimento do sexo. Exatamente. Porque muitas vezes o abusador se utiliza da falta de conhecimento. Primeiro, da inocência. E segundo, que a criança não sabe que pode não. Ontem mesmo, nessa palestra que eu estava dando, uma mulher adulta se identificou e disse: eu fui vítima de abuso sexual infantil, só que eu tive consciência disso
muito mais velha. Bobear ontem. Muito mais velha. Porque ela lembra que, na ocasião, ela só tinha 4 anos de idade. E esse assunto, há 50 anos atrás, que era a idade dessa mulher, não se era falado. Então, ela disse, inclusive ontem, a minha mãe morreu sem saber disso. Eu sempre falo desse filme aqui, que é um filme que foi produzido pela HBO, deve ter no Max hoje, que é O Conto. Acho que você já viu também, que é fantástico, com aquela atriz que eu amo, óbvio que eu esqueci o nome dela, que fez Big Little Lies, fez o Jurassic Park, é muito divertido, ela é ótima atriz. Ganhou um monte de prêmio e tal, que ela se descobre aos 50 anos que ela foi abusada, vítima de abuso infantil. Quando a mãe fala, olha, tem umas coisas tuas aqui em casa, tem que tirar essas coisas, já tá... Ai, tá bom. E ela pega uma pasta que eram as redações dela de escola, ela resolve ler. Olha, quando ela lê um relato que ela escreveu mesma fez. Sobre o que aconteceu com ela criança e que ela bloqueou. Sim. Há uma tendência, e aí ela se redescobre. Há uma tendência de bloqueio, de coisas ruins e sensações ruins, que realmente... O ser humano tem essa capacidade, conscientemente você bloqueia, inconscientemente está em você. Olha essa menina. Exatamente. Ela naquela cama de UTI, eu vou tentar descrever, gente, para vocês entenderem. Quando esse pai está do lado dela, ela está muito magra. Muito. E ela está deitada. Daí o pai, todos os sinais dela estão explodindo. Sim. E ela está com alimentação com intravenal, intravenosa, ótimo, né? Intravenosa. E ela começa a se debater e o pai chega, ela tira o corpo dela e ela fica tenta fazendo, se esgueirar ela tenta dele. gritar, ela tenta tirar, a perna dela vai para ela tem, mas então você vê que o inconsciente sabe o que você viveu e sabe como, e repele. Eu percebo que é pelo cheiro, é pelo toque, deve ser pela voz. Pela voz. Deve ser por tudo, deve ser pela sensação de que ele está me olhando daquele jeito novamente. Exatamente. Então, assim, doutora, parabéns para o hospital. Eu acredito também. Olha, para os profissionais, parabéns nota 10. Mas eu vou dizer por que para o hospital. Muitas instituições temem pelo escândalo. Sim. Então, preferem que não falem nisso, porque assim, o hospital ele foi perfeito. No seguinte sentido, ele leva o corpo jurídico junto, ele dá apoio jurídico. Ele apoiou aos funcionários. Isso significa o seguinte, para mim, não é um escândalo. Para mim, eu gostaria de saber o nome de um hospital desse, porque eu vou me sentir mais seguro lá dentro. Sim, sem dúvida. Porque significa que ali dentro, quando você está dentro de um hospital, você está vulnerável. Sim. Então, pessoas que gostam desse tipo de horror não vão querer trabalhar nesse hospital, porque eles sacaram que ali dentro não vai rolar. Então eu posso estar... você sai de uma operação, você vai para uma operação, você apaga, você não sabe o que está acontecendo com você. Então você tem esse hospital, eu me sentiria muito mais seguro lá dentro dele. Então, eu sempre falei isso, mas por que o hospital tem medo de escândalo? Eu gostaria de saber que naquele hospital nada vai acontecer. É que então, todos hospital, os parabéns. hospitais tem que deveriam ser assim. ter essa... É que isso fez. Eu imagino e prefiro acreditar que todos teriam. tenham, lógico. Que todos teriam. Esse a gente sabe que tem. Esse então, nós sabemos. Porque eles fizeram. Então, parabéns para a equipe de enfermagem, parabéns para o hospital, parabéns para a polícia que agiu muito rápido, porque muito exatamente aquilo. Se a gente deixar, amanhã ele está de novo, é mais um dia violentando. E foi assim, Beto, numa delegacia de polícia, você sabe, as ocorrências chegam de forma... né, toda hora, todo dia, tempo todo, de forma muito rápida e de uma avalanche. Né? E todo mundo acha que o seu é o mais importante, porque é lógico, e é o que seu. De fato é, né? Mas eu tento dizer mas uma ocorrência pessoas, dessa falo, parou olha, tudo. Uma vez uma amiga falou assim, não, mas qual a dor maior? A dor de dente ou a dor do câncer? Eu falo, não, amor, você não vai me falar que é a dor que eu estou sentindo. Pelo seguinte, a dor de dente, eu vou ao dentista e resolvo. A dor do câncer é uma dor muito mais forte. Sem dúvida. E é uma dor muito mais longa. E nem sempre vai ter tratamento. Então não tem isso. Não dá para mensurar. Então as pessoas precisam entender que dentro de uma delegacia você vai ter homicídio, você vai ter o cara que infelizmente roubou o teu celular, que é um inferno, mas porque pode acabar com a tua vida. Sim. Mas, e você tem uma equipe médica chegando de uma menina que está sendo violentada todo dia. Todo dia. Então, não, de verdade, você vai querer dizer que a sua senha foi a primeira? Não. Vamos ser humanos, inclusive numa delegacia de Sem polícia. dúvida. Vamos ser humanos. E realmente, naquele dia, tudo parou. Parou. Lógico que os atendimentos continuam de uma outra forma, mas as atenções foram focadas para esse caso, para que a gente tivesse tempo hábil de representar por essa prisão temporária e efetuar a prisão.
Tudo dentro da legalidade, dentro da justiça. É o que, às vezes, muita gente ainda confunde e acha que a polícia e a legalidade não caminham juntas. Sim, caminham juntas. Existe a lei, nós cumprimos, nós fazemos exatamente o que tem que ser feito. E se a prisão ocorreu, foi porque ela foi decretada, porque não havia o flagrante. Sim. Então, houve a decretação e judiciário, Polícia Civil, Ministério Público e a parte médica Então, correu atrás para terminar esse sofrimento. Que a família tenha consciência e ciência das coisas. Eu acredito que é questão salvem de tempo. quem tem que ser salvo. Se Deus quiser. Não é? E que outras, se tiverem outras vítimas que tenham reconhecido, procure Sim. a delegacia. Se você for amiga da vítima e perceber que é dela que estamos falando, e tem um print, tem uma conversa, tem um testemunho, tem algo que ela tenha dito, confidenciado de alguma porque forma. a asma também, não é? Ela é um processo físico, mas também tem um processo emocional muito forte. Sim. E eu me pergunto, será que essa própria crise de asma dela, que se imputa, claro, quem tem asma tem que fumar, mas que se imputa só a isso, o que pode ter acontecido? Sim, tanta coisa. 10 minutos antes de uma crise tão forte de asma. Pode ser. Ou Entendeu? que ela vinha passando e sufocava. Eu gostaria de saber, o dia que ela teve a parada cardíaca, que dia é, onde ela estava, onde ele estava? É. Quem chama a polícia? Quem chama Quem a polícia? socorre. Não, a emergência, quem socorre. Quem socorre. Porque até a ida dela para o hospital já pode ser em decorrência de algum uma ato angústia dele. lá atrás. Mas pode ter certeza Mas que vocês nós vão chegar. estamos Então, ótimo. nesse caminho também. Eu quero muito saber em breve. Doutora Kelly, é sempre muito bom estar Imagina, com você, eu de que verdade. agradeço. É um prazer para mim te encontrar sempre. Agradeço ter voz aqui. Sempre tem. Obrigada. Sempre. Aqui Obrigada a casa mesmo. é sua. E você, muito obrigado. De novo, tudo aquilo que eu falei, se você conhecer, vá para a polícia. Se não for esse o caso, mas se tiver, procure a polícia. Ajude, porque o abusador só existe porque ele encontra o abusado e encontra, principalmente, às vezes, um apoio. Né? Ou uma omissão. O apoio que eu digo é a omissão dos outros, exatamente. A omissão dos outros. Obrigado e até daqui a pouco. Obrigada.